Marcos capítulo 11, verso 12 e 14, diz assim: E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou nada senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Amém? Tome teu assento. Eu quero falar sobre Deus vai além das aparências. Esse texto narra a história de Jesus, quando estava ali, saindo de Betânia. Quando eles saíram de Betânia, a Bíblia diz que Jesus avista uma figueira. E ao avistar essa figueira, Jesus percebe que esta figueira está cheia de folhas. E por esta razão, Jesus vai até aquela figueira para saber se ali tinha algum fruto. Mas diz a história que Jesus, ao chegar naquela figueira, ou se aproximar daquela figueira, percebe que aquela figueira não tem nenhum fruto. E ali ele amaldiçoa aquela figueira. E diz as Escrituras que aquela figueira se seca. E os discípulos ficam espantados ao ver que aquela figueira amaldiçoada por Jesus se seca. E talvez ao ler esse texto você possa dizer: pastor, o que tem a ver uma figueira comigo? O que tem a ver uma figueira onde Jesus vai buscar fruto, encontra folhas? O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com a geração a qual eu vivo e com aquele tempo? E nós aprendemos algum detalhe importante. A figueira, o fruto precede as folhas. O que isso quer dizer? Que se tinha folhas naquela figueira, aquela figueira estava dizendo: olha, eu tenho fruto. É comum que aquela figueira, ela produzisse fruto, ou seja, a figueira ela produz fruto antes das folhas. Então, quando Jesus avista a figueira e vê que tem folhas, naturalmente, aquela figueira estava dizendo: eu tenho fruto, pode vir que você vai comer fruto. Mas quando Jesus chega ali, ele percebe que aquela figueira era apenas uma aparência de que não havia ali fruto nenhum, que aquelas folhas nada passava de que uma propaganda enganosa. Mas esta figueira retrata o povo de Israel, a liderança do povo de Israel, e retrata também, ou é o retrato desta geração também. Uma geração que está apenas na aparência, mas Deus, ele vai além das aparências. Uma geração que tem folhas, mas não tem fruto. Uma geração que valoriza as folhas, valoriza a beleza externa, mas não valoriza aquilo que de fato importa, que são os frutos, que é o interior de cada um de nós. Essa é uma verdade que nós precisamos entender. E pouco se fala a respeito da nossa vida no que concerne ao fruto, porque Deus, quando olha para mim, Deus, quando olha para você, Ele pouco importa com o nosso lado exterior. Ele está mais interessado nos frutos na nossa vida, e Ele tem buscado em mim e em você frutos e não folhas. Acontece que nós muitas vezes somos exemplificados por esta figueira que tem muitas folhas, mas não tem fruto. Nós contemplamos uma geração cheia de folhas, cheia de belezas externas, cheias de aparência, mas sem consistência, sem um fruto devido. Nós vamos observar lá no livro de João, no capítulo 15, verso 8, onde o Senhor diz: nisso é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto,
que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. E a pergunta que fica para mim e para você é: temos produzido fruto? Será que nós não estamos sendo exemplificados por esta figueira, cheia de folhas, porém não tem fruto na nossa vida? Será que eu e você temos produzido fruto que Deus se agrada? Será que eu, como um pastor, tenho produzido fruto para Deus? Você é comparado com uma figueira, você é comparado com uma árvore, e uma árvore ela só tem utilidade quando tem fruto. Nós precisamos entender a importância de produzir fruto. Algumas lições saltam aos nossos olhos diante dessa figueira. Aparenta ter fruto, mas tem folhas. Aquela figueira aparentava de longe ter frutos, mas de perto só tinha folhas. Muitos líderes religiosos, e eu quero já começar do altar, quando você olha para ele está muito florido, ele está muito cheio de folhas, parece ter fruto, parece belo, parece bonito, mas não tem fruto. Muitos cristãos desta geração, está muito bonito, fala de Jesus, mas não tem fruto. Você vê um exterior, mas você não consegue destilar fruto do interior. É por esta razão que esta passagem da figueira murcha é tão importante, porque ela fala muito a nosso respeito, se nós não estamos apenas aparentando ter fruto, mas não existe fruto em nós. Existe fruto em você para Deus? Existe fruto em nós para Deus? Deus está procurando pessoas que produzam fruto. O fruto é o que importa. O fruto é o que alimenta. O fruto é o que é necessário. É o fruto que Deus espera de mim e de você. Então aquela figueira aparentava ter fruto, mas só tinha folhas. De longe parece uma coisa, mas de perto parece outra. De longe aquela figueira, qualquer um de nós olhávamos e diríamos: olha, vamos àquela figueira, porque ela está tão bonita, e então ela tem muito fruto, mas quando chegamos de perto, percebemos que ela está seca, sem vida, sem produzir absolutamente nada. E Jesus está revelando isso para mim e para você. A respeito de um exterior, a respeito de uma beleza do lado de fora, mas não existe vida do lado de dentro. Esta é a geração de cristãos que nós vivemos hoje. Esta é a geração de lideranças espirituais que nós vivemos hoje. Talvez, quem sabe, assim como muitos líderes religiosos daquela época, os líderes de hoje, quando você olha e diz: nossa, aquele homem é um homem de Deus, aquela mulher é uma mulher de Deus, aquele pastor é um pastor de Deus, aquela pastora, sei lá o que foi, é uma mulher de Deus. Mas isso de longe, quando você passa a conviver, quando você chega perto, você percebe que não existe nada de Deus nele, porque aquilo é apenas uma aparência, mas Deus é aquele que vai além das aparências. Os olhos de Deus, eles vêm sobre nós e examinam o nosso coração. Ele examina os frutos da nossa vida. Pouco importa folhas para Ele. Nós precisamos ser um povo que produz fruto. Nós precisamos ser cristãos que produz fruto. Essa é uma verdade. Então entenda algumas verdades. E entendam que as aparências enganam. Nós aprendemos nesta passagem da figueira que as aparências enganam. Por que Jesus está usando isso? Porque os líderes religiosos daquela época, o povo de Israel, eles viviam uma superficialidade em sua religião. Eles eram religiosos, eram uma aparência, mas na verdade as suas vidas eram uma hipocrisia. Então esta figueira tipifica, exemplifica, ou é o retrato de muitos naquela ocasião. E ela também é o retrato de muitos na ocasião que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um tempo onde ser evangélico é até bonito, até os artistas hoje são evangélicos.
Você vê batizando tantos artistas, mas eles não têm fruto. É só aparência, é só marketing. Não existe fruto de arrependimento. E a igreja, ela se tornou infrutífera, ou o povo se tornou infrutífero, porque ele permitiu a contaminação do mundo. Eu estava assistindo, antes do culto, uma igreja de um pastor conhecido meu, aonde eles estavam fazendo um arraiá gospel dentro da igreja. Verdade. Se você quiser eu lhe mostro. Aí é um tal de Anahie e Queridos, não somos nós que precisamos copiar o mundo, não. É o mundo que precisa copiar a gente. Aí dentro da igreja, banderola, o forró apanhando, e eles glorificando. O mundo não pode entrar dentro da igreja. É a igreja que tem que entrar no mundo. Os frutos do mundo na igreja, os frutos do mundo são podres. E quando ele entra dentro dos templos, ele mata as figueiras. E as pessoas não produzem fruto. É por isso que nós estamos vivendo um tempo tão difícil de aparência, de belezas externas e podridão interna. Quando Jesus olha para os líderes religiosos daquela ocasião, Jesus diz algo muito forte. Ele diz assim: eu os comparo como um túmulo, porque por fora vocês estão muito bonitos, mas dentro de vós existe uma podridão, existe lixo dentro de você, existe uma carniça dentro de vocês. Jesus olha isso para os líderes. Jesus não está dizendo isso para as pessoas que estão lá fora, mas Jesus está dizendo isso com os líderes religiosos. Já está pegando lá da alta hierarquia sacerdotal. Para a gente entender isso, queridos. Para tipificar além das aparências. Porque, quem sabe naquela ocasião, muitos se encantavam com os líderes de Israel, com aqueles que andavam nas sinagogas, e falavam: nossa, que homem extraordinário. E quando Jesus olha para aqueles líderes, disse: olha, vocês, eu olho além das aparências, e vocês vivem uma hipocrisia. Nada dessa folhagem em vocês é verdade. Isso é um fato incontestável. Quantas vezes estamos tão cheios de folhas, mas desprovidos de frutos. As folhas não servem para nada. As folhas não alimentam. É o fruto que alimenta. Quando uma pessoa aí fora, você sabe que existe muitas decepções, porque as folhas árvores com folhas sem fruto causam decepção. Às vezes nós que somos líderes, ou você que é um cristão, às vezes a pessoa lá fora precisa de um socorro, e ela se aproxima de você esperando um socorro, uma palavra de vida, um apoio, e quando chega diante de mim, de você, quem sabe, não encontra o fruto que ela precisa para se alimentar. É por isso que nós nos tornamos uma maldição. É por isso que essa figueira se torna uma maldição. Existem pessoas aí fora sedentas de uma mão amiga, de um fruto, para que elas tenham vida. E elas se aproximarão de você. Elas vão se aproximar de você a partir de uma aparência. E elas irão constatar se terá fruto ou não. Mas Deus está dizendo que você precisa ser uma árvore frutífera. Você precisa ter fruto para este mundo. Fruto para as pessoas. Eu preciso ter fruto. Esta é a geração. Essa geração é uma geração que vive de aparência. Esta geração é uma geração que vive de aparência. Querem exemplo? Como a aparência é mais valorizada do que os frutos. Olha no Instagram. Olha as redes sociais. A pessoa posta os carrões, você já viu? Às vezes até vê um carrão lindo na rua, encosta e tira foto e diz: estou de carro zero. Você fala: nossa, fulano está bem. Quando vai ver, o carro nem dele é. Mas ele quer mostrar uma aparência.
Ele aparenta estar bem, mas na verdade está mal. A aparência está feliz, mas na verdade está triste. Aparenta estar por cima de tudo, mas na verdade está debaixo de tudo. Rede social, queridos, é uma farsa. Rede social é uma maquiagem que na verdade nada tem a ver com aquela pessoa da rede social, porque quem de fato está feliz não sai por aí divulgando a sua felicidade. É uma verdade. Às vezes o casal está ali no maior amor, dentro de casa está quebrando pau. Não é verdade? Na rede social é amor para lá e amor para cá. É meu chuchu, meu bebê, não é assim? Rede social é desse jeito. Meu ursinho, né? Minha gatinha, meu gatinho. Aí, na realidade, os bichos mudam de figura. Cachorro, e vai mudando, os animais vão aumentando, cavalo, onça, égua, e por aí vai. Verdade, irmão. Aparência. Mas Jesus, ele olha além das aparências. Jesus nos ensina nessa figueira que ele olha além das aparências. Porque a aparência para o mundo vale, mas para Deus não vale. E é isso que eu e você precisamos entender nessa noite, que precisamos ser verdadeiros com Deus. É melhor nós orarmos e dizer: Deus, eu não tenho fruto, eu estou seco, eu estou árido, eu não oro mais, eu não busco mais, eu não tenho prazer de estar na tua casa. É por isso que Deus gostava de Davi, é por isso que Deus aprovava Davi, porque ele dizia: ó quão miserável homem que sou, tenha misericórdia de mim, ó Deus, e não retire de mim o teu espírito, eu pequei contra ti. Quando Davi é confrontado, ele reconhece o seu pecado, então ele escreve os Salmos 51, onde ele diz: torna-me a dar-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com teu espírito voluntário. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Já Saul era aparência. Saul vivia de aparência. Quando Deus mandou ele destruir tudo, ele pega todas, destrói aquilo que não interessa, e pega a prata, pega o ouro, pega os bois bonitos e vem trazendo. Mas o profeta Samuel olha para ele e diz: Saul, que negócio que eu estou ouvindo aí, esses buvidos de animais. Ele diz: não, eu trouxe para sacrificar teu Deus. Aí o profeta Samuel diz assim: tem Deus maior prazer em sacrifício do que em obedecer a ele? Pois você está fazendo sacrifício de tolo, e Deus tira hoje o reinado de ti e dá para outro. Nós temos que ter cuidado para não sermos reprovados e rejeitados por Deus. É verdade, queridos. Eu sou bem direto com as pessoas. A irmã falou para mim assim: eu falei: minha filha, cadê você na igreja? Pastor, estou tão ocupado fazendo isso. Eu falei: eu vou orar para Deus te amaldiçoar e acabar com tudo que tu está vendendo, para você voltar para a igreja. Porque se a bênção na sua vida se torna maldição, eu vou orar para acabar tudo seu aí. Que é melhor puro com Deus do que rico sem Deus. É ou não é verdade? Eu falei: larga de desculpa, irmã, pelo amor de Deus. Fale logo: eu não quero ir. Olha, queridos, deixa eu lhe dar um puxão de orelha santo aqui, com amor. Não falte culto, não. Valorize Deus na sua vida. Tenha prazer de estar na casa do Senhor. Pare de trocar o momento maravilhoso de culto por outras coisas. Deixa eu lhe dar esse puxão de orelha aqui. Estou falando para o seu bem, com amor para você. Tenha alegria em estar na casa do Senhor. Pare de viver de aparência. Diga: a partir de hoje eu serei uma árvore verdadeira, frutífera, sem engano, sem mácula. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo.
Deixa eu buscar a Deus na minha fragilidade. Ah, pastor, é tão difícil orar, eu sei. Mas chega diante de Deus e diz: Senhor, estou aqui me arrastando. Nem sei o que eu estou falando para o Senhor, mas eu estou aqui. Verdade. Aquela figueira representa uma mentira. Aquela figueira representa uma falsa impressão. Mas Jesus vai além das aparências. Muitas folhas na vida de cristãos causam decepções para aqueles que se aproximam em busca de uma nova vida em Cristo. A Bíblia fala que nós não podemos ser uma pedra de tropeço para aqueles que buscam a Cristo. Que as pessoas possam olhar para mim, para você e dizer assim: eu quero ser cristão igual aquele pastor. Eu quero ser cristão igual aquela mulher. Eu quero ser cristão igual aquele jovem, igual aquela jovem, aquele homem, aquele casal. Eu quero servir a Deus com a sinceridade dele. Eu quero olhar para aquela pessoa, que as pessoas olhem para nós da mesma maneira que aquela mulher olhou para Eliseu e diz: meu marido, eu vejo que aquele homem que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Ela estava dizendo: ele tem fruto, ele tem fruto, ele tem fruto, ele tem Deus na vida dele, ele tem o Espírito Santo na vida dele. Ter consistência. Essa figueira é o retrato do farisaísmo, dos fariseus. Quando Nicodemos chega, queridos, diante de Cristo, você sabia que Nicodemos, se estivesse no nosso meio, nós diríamos assim: nossa, que homem extraordinário, que homem poderoso, que homem santo, que homem perfeito. Nós falaríamos isso, mas quando ele chega diante de Cristo, diz: Nicodemos, Nicodemos, não te admire se eu te disser que necessário é nascer de novo. Porque o que nasce da carne é carne, Nicodemos, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Em outras palavras, Deus estava dizendo para Nicodemos, Jesus estava dizendo para Nicodemos: você é como uma figueira, Nicodemos, que só tem folha, mas você não tem vida, você não tem fruto. Você é só aparência, Nicodemos, mas você na verdade precisa ser uma nova pessoa, Nicodemos. Você precisa ser uma figueira que produz fruto, Nicodemos. Verdade, queridos. Muitas vezes a nossa espiritualidade tão bonita aos olhos humanos é uma hipocrisia. Muitas vezes a nossa espiritualidade aos olhos humanos é uma hipocrisia. Já viu isso? As pessoas olham e dizem: não, aquele pastor, aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, olha que jovem. Mas talvez a nossa espiritualidade seja uma hipocrisia. Deus está à procura de pessoas que vivam o Evangelho, que não apenas fale de Jesus, mas viva Jesus, que não apenas cante, mas adore. Porque nós aprendemos a cantar, mas nós não aprendemos a adorar. Nós não temos entusiasmo em levantar nossa mão e adorar a Deus. Até quando nós vamos viver sem fruto? Até quando você vai viver sem fruto? Até quando você será apenas uma figueira cheia de folhas? Até quando nós vamos viver de aparência? Você sabia que eu já me coloquei à prova com Deus? Eu disse: Senhor, será que o Senhor está eu faço oração assim, eu falei: Senhor, eu estou lá em cima do altar, será que o Senhor está na minha vida? Será que eu não estou me enganando? Para eu me fechar meus olhos aqui e abrir lá naquele lugar feio, terrível, eu não poder voltar? Porque eu me preocupo comigo, minha salvação, né, antes de tudo. Eu falei: Senhor, eu preciso saber se o Senhor está na minha vida, porque senão eu posso estar trilhando um caminho de morte, pensando que eu estou trilhando um caminho de vida. Eu falei: Senhor, me responde se o Senhor está na minha vida. E Ele respondeu. Eu estava em casa, um senhor que eu nunca tinha visto na minha vida, bateu no portão, quem sabe lá onde eu moro, o portão estava aberto já, porque ele às vezes fica aberto lá, e quando eu estou descendo, aquele homem, ao invés de me cumprimentar, ao invés de me dar um bom dia, ao invés de me pedir uma informação, ele disse: quando você estava descendo, eu não vi você. Aí eu olhei para trás e falei: ele deve estar vendo quem agora? Ele falou assim: eu vi Jesus descendo. Aquilo foi uma das experiências mais marcantes. Jesus precisa estar na nossa vida. Jesus é o que nos dá vida. Jesus, esta vida que nos faz produzir fruto, e fruto com qualidade.
Quando Jesus está em nós, então nós não somos figueira cheia de folhas, muito bonita por fora, porém não tem nada por dentro. Deus está levantando uma igreja diferente no bairro Cruzeiro. Deus está levantando um povo diferente no bairro Cruzeiro. Um povo que adora, um povo que se levanta para orar, um povo que se levanta para jejuar, um povo que se levanta para dizer: eis-me aqui, Senhor, nas minhas fraquezas e nas minhas desilusões. Deus procura em nós frutos, mas só tem encontrado, quem sabe, folhas. Tem encontrado coisas inúteis em nós. Coisas que não valem para o reino. Para Deus o que vale não é o que aparentamos ser, mas quem de fato nós somos. É inútil apresentar aquilo que nós não somos. Quando Deus, Ele manda a carta, ou as cartas à igreja do Apocalipse, Ele começa sempre dizendo: eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas obras. Quando Ele se reporta a Éfeso, salvo engano, Ele vai dizer ao anjo da igreja que está em Éfeso: escreve, isso diz aquele que é poderoso, aquele que é glorioso, eu conheço as tuas obras, que tem famas de que vive, mas eu olho para você e você está morto. Quando ele olha para a igreja de Laodiceia, a carta direcionada a esta igreja vai dizer: eu conheço as tuas obras, que tem famas de que és rica, mas não sabes que é pobre, miserável, cega e nu, e eu estou batendo do lado de fora, porque eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Se nós chegássemos na igreja de Laodiceia, nós diríamos: Deus está nesta igreja, Deus está manifestando a glória dele nesta igreja, olha que povo abençoado e rico. Mas quando nós olhamos desta forma, Deus olha para ela e diz: vocês são pobres, miseráveis, cegos e nu, e eu não estou aí dentro, eu estou do lado de fora. De que lado Deus está dentro da sua vida? De que lado Deus está na sua vida? Do lado de dentro ou do lado de fora? Como Deus tem me olhado? Como Deus tem me visto? Como Deus tem te visto? Chegou a hora de corrigirmos as nossas rotas, os nossos princípios. Chegou a hora de produzir fruto para Deus. Chegou a hora de viver de verdade. Chegou a hora de viver verdadeiramente para o reino de Deus. Porque enquanto nós temos vida, nós podemos mudar o nosso destino eterno. Essa é uma verdade. Deus busca em cada um de nós fruto para Ele. Fruto. Ele está buscando fruto na sua vida. Ele está buscando fruto na minha vida. Ele está buscando fruto em nós. E Ele quer manifestar a glória dEle em nossa vida. Ele não quer lançar sobre mim e sobre você maldição. Mas Ele nos vê além das aparências. Ele olha para você além das aparências. O homem olha para você e para mim e nos examina pelo lado de fora, pelo que vê aparentemente. Mas Deus olha para nós e nos examina do lado de dentro, pelos frutos que nós estamos apresentando a Ele. Deus enxerga cada um de nós como de fato nós somos. Como de fato nós somos no nosso cerne, no nosso interior. E Ele não faz isso para nos acusar. Deixa eu te dizer uma coisa. O Espírito de Deus, Ele não te afronta. O Espírito de Deus não te acusa. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. A palavra de Deus, ela não nos afronta, mas ela tem que nos confrontar. Porque todos nós precisamos tomar o caminho da comunhão com Deus. Nós precisamos ser referências para esta nação, para este mundo, para esta geração. Alguém tem que olhar para mim, queridos. E você tem que pegar isso também. Alguém tem que olhar para você e dizer: ali vai um homem de Deus. Ali vai uma mulher de Deus.
Porque senão não vale, não adianta eu estar aqui nas mais belas palavras, no mais belo sermão, mas isso tudo for uma folhagem. Se no meu íntimo, se no meu interior não houver fruto para Deus, se não houver esta manifestação e esta produção de fruto. Jesus disse em João capítulo 15, verso 5, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Você sabe por que a igreja de hoje não produz fruto? Porque ela não está em Jesus. Você sabe por que muitos cristãos hoje não produzem fruto? Porque ele não está em Jesus. Ele pode até estar numa igreja, mas ele não está em Cristo. E eu tenho um cuidado como liderança, como pastor dessa igreja, de levar você a um princípio da palavra de Deus, de levar você a refletir acerca da sua própria vida, ao passo que eu reflito a respeito de mim mesmo. Levar você a um confronto de dizer, verdade, eu preciso ser uma nova pessoa. Eu preciso ter comunhão com Deus. E eu preciso ser parecido com Jesus. A certa feita eu publiquei no meu Instagram, dizendo, se alguém perguntar para você, aonde está Jesus? Tenha coragem de dizer, olhe para mim e você verá Ele. Olhe para mim e você encontrará Jesus. Quando nós, de fato, produzirmos fruto, então teremos a ousadia de dizer ao mundo, olhe para mim e você enxergará Jesus. Pois eu sou uma árvore que dá fruto. Deus está te chamando para um novo tempo. Deus está te chamando para um novo tempo. Creia nessa palavra e seja você uma videira, uma figueira frutífera. Você pode até não, escute, você pode até não ter folhas, mas o que importa é que você tenha. O mundo pode olhar para você e não dar nada por você, mas o que importa é quando Deus olha para você e diz, eu me agrado da sinceridade dela, eu me agrado da sinceridade dele, eu encontro fruto nela, eu encontro fruto nele. Não importa o que o mundo está falando de nós, não importa o que as pessoas falem de você, ou deixem de falar, porque eles estão falando numa perspectiva externa, mas Deus olha para você numa perspectiva interna e diz, eu me agrado de você. E o que importa é o que Deus acha de você. O que o mundo acha, isso é problema dele. Às vezes eu vou aconselhar alguém em outra cidade, alguém me liga e diz, um dia eu encontrei uma irmã na roça, aí falou assim, a minha irmã estava triste, aí eu falei, irmã, você está triste é o quê? Pastor, porque falou isso de mim. Eu falei, você está triste por isso, irmã? Foi, irmão, eu estou pouco me lixando para quem está falando de mim. Você vai perder seu dia aí. Ela falou, você não se importa? Não, eu falei, eu quero que o mundo fale de mim, deixe de falar, eu estou nem aí, minha irmã. Eu vou perder meu dia. Eu estou pouco me lixando, minha irmã. O que importa é o que Deus vê em mim. O que importa é o que Deus vê em você. O que importa é o olhar de Deus para você. O que importa é que você é justificado e justificada por Deus. Não aceite condenação do mundo. Não aceite condenação das trevas. Porque você é filho e filho produz fruto. Deus te vê como você é, além das aparências. Receba esta palavra no teu coração.